Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouco então do equilíbrio químico, tá? Vamos fazer uma breve revisão então de como que funciona esse equilíbrio, como é que a gente pode entender o equilíbrio químico e a partir disso a gente vai entendendo a importância dele para uma série de conteúdos dentro da química, principalmente da química analítica, tá? Então vamos lá. Sobre o equilíbrio químico, a primeira coisa então que a gente tem que entender é aonde que entra isso? O que que tem a ver isso, tá? Esse prefixo "equi" de equilíbrio, né? Claro que todo mundo, quando a gente fala de equilíbrio, mais ou menos já lembra daquela balança equilibrando, né? De um lado e do outro, mesmo peso, coisas iguais. Por quê? Porque este "equi" vem de equivalência. Então, em outras palavras, quando a gente trata de equilíbrio químico, a gente está pressupondo que algo é equivalente dentro da química. E quando a gente fala de química, normalmente a gente está se referindo a alguma reação química em si, né? Algum processo químico em si. Então é evidente que agora nós vamos tratar do equilíbrio dentro das reações químicas. Tá? Então eu vou pensar com vocês agora, para a gente entender como é que se desenvolve esse equilíbrio, a primeira coisa que a gente vai tratar agora, então eu quero que vocês imaginem que numa determinada reação, né, exista inicialmente um reagente A, que vocês misturam num frasco, num recipiente com um reagente B. Tá? Então eu quero que vocês inicialmente só pensem nisso, que eu tenho um reagente A e um reagente B. No início da reação, no start de qualquer reação, de qualquer meio reacional, eu ainda não tenho equilíbrio. Tá? O equilíbrio não existe aqui. Quando eu apenas misturei os reagentes, imagina que isso aqui é um frasco, tá? Um becker grande, bonitão lá para vocês, ó, em que vocês apenas misturaram os reagentes A e B, tá? Misturei, juntei A com B. A partir disso, evidentemente, que se esses caras têm todas aquelas condições favoráveis que a gente aprende dentro da cinética, né? Se eles têm contato, se eles têm uma orientação favorável, se eles têm afinidade, né? E se tiver uma energia suficiente, né? Que a gente chama de energia de ativação, esses caras vão começar a reagir, vão começar a colidir e fazer reação, tá? Na medida que eles reagem, vocês também sabem que como vocês recém adicionaram eles aqui, eles estão em alta concentração, tanto A quanto B. Então eles vão começar a reagir muito rapidamente. E a ideia então é que inicialmente eles comecem a formar os seus produtos, os produtos previstos para a reação de A com B, né? Nesse momento já tem equilíbrio, Chico? Ainda não. Então vamos lá. Começou a reação, começou A e B a todo vapor e devagarinho eles começam a formar para ti o C e o D, que são os produtos agora então para nós aqui. Vamos imaginar o C e o D como sendo os produtos. Então, A e B são os nossos reagentes, né? É o início, o start desse equilíbrio para vocês, e C e D são os nossos produtos, tá? Agora eu quero que tu pense assim. No início, tu tinha A e B, né? O A com B começaram a reagir rápido, colidir e formar C e D, tá? Até agora, toda a química que tu trabalha antes do equilíbrio, tu normalmente só pensa nesse caminho aqui, né? Do A com B dando C e D. Tanto é que antes vocês desenhavam uma flechinha inteira aqui, lembram? Que o A e o B formava C e D e tudo acabava. Só que a partir de agora a gente vai entender que a maioria das reações tem uma capacidade de também fazer o processo inverso. Então, quando eu trato de equilíbrio químico, a primeira coisa que eu já tenho que saber, ele se aplica para as reações químicas que a gente denomina reversíveis. Então, o que ninguém, né, até agora tinha te mostrado quando tu trabalha antes do equilíbrio, é que na medida que o A e o B reagem e vão formando o C e D, o C e D de repente se olham, começam a se enxergar, e um olha para o outro e diz, opa, dá para reagir também. E o detalhe é que na medida em que eles dizem isso, devagarinho o C e o D começam a formar o A e o B de novo, certo? Estabelecendo uma ideia de reversibilidade para essa reação. Ela vai se tornando reversível. Então, na mesma medida em que o A e o B vão formando o C e D, devagarinho o C e o D começam a formar A e B de volta. Só que o detalhe é, já temos um equilíbrio aqui? Não. Mas já temos as condições iniciais para tentarmos estabelecer um equilíbrio. Tá? Então, a partir de agora, eu quero que tu imagine assim.
Toda reação de equilíbrio, ela sempre vai começar com esses reagentes aqui. Então, quando ela começa com esses reagentes aqui, imediatamente eles começam a formar muito rapidamente os seus produtos, C e D. Essa reaçãozinha de baixo começa a formar bem devagarinho. Por que bem devagarinho? Porque vocês aprendem na cinética que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração dos seus reagentes, não é mesmo? Experimentalmente vocês viram, lei de ação das massas, lei de Gutenberg-Gauge, que dizia que V igual a K vezes a concentração dos reagentes, tá? Grosseiramente falando. Então o que vocês percebem é que como A e B têm alta concentração no início, tá? Então A e B começam a formar muito rápido. Então no início da reação, essa reação de cima, ela está muito rápida, que é a reação que a gente chama de sentido direto, tá? Aquela que vai para a direita. Então rapidamente começa a formar C e D. Só que o C e D no início, bem no início, ele forma pouquinho e vai aumentando, na medida que o A e o B vão diminuindo. Então como o C e o D vão aumentando gradativamente, na medida que vai aumentando a concentração deles, a reação inversa começa também a aumentar a sua velocidade, porque aí quem são os reagentes na inversa? Os reagentes são esses que tu chama de produtos hoje, né? Na inversa eles é que são. Então a reação começa a aumentar a sua velocidade, começa a aumentar a velocidade. Então, em outras palavras, o que acontece é o seguinte, tu tem duas reações assim, né? Então o que vai acontecer é que num determinado momento, né? Vamos botar assim para ficar mais fácil. Num determinado momento, a reação direta está assim, ó, rápida, bem rápida, formando os seus produtos, tá? Ela começa bem rápida. Em determinado momento, a de baixo começa devagarinho, enquanto a de cima está bem rápida, a de baixo está devagarinho, Só que, na medida que o A e B vão sendo consumidos e o C e D formados, a de baixo começa a aumentar e a de cima começa a diminuir, até o momento em que as duas ficam iguais. No momento em que as duas ficarem iguais, que a direta e a inversa estabelecerem uma ideia de igualdade nas velocidades, eis que surge o equilíbrio químico. Então, em outras palavras, o EQ do equilíbrio químico se refere à velocidade das reações no sentido direto e inverso dessa reação reversível. E só no momento em que direta e inversa atingirem a mesma velocidade, velocidades iguais, pronto, assim a gente diz que se estabeleceu o equilíbrio. Então, no início de qualquer reação, se tu só tem os reagentes, tu ainda não tem equilíbrio. Na medida que a reação vai ocorrendo, que esses reagentes vão sendo consumidos e os produtos formados, e que esses dois estabelecem uma relação inversa de igualdade de velocidade, eis que o equilíbrio está estabelecido. Então, com isso, tu verifica a primeira condição para que nós tenhamos o equilíbrio. E que condição é essa, Chico? Velocidades iguais, no sentido direto e no sentido inverso. Então, primeira condição de equilíbrio, velocidades iguais, certo? Agora percebe a consequência dessa condição, tá? A consequência, então, que vamos chamar de segunda condição, mas na verdade ela é a consequência da primeira. O que vai acontecer aqui? Quando as velocidades ficarem iguais, o detalhe é, o A e o B vão ser consumidos, mas como a velocidade do consumo deles vai ser igual à velocidade em que eles vão ser regenerados, no momento em que isso acontecer, eu já não percebo mais o A e o B macroscopicamente serem consumidos, nem mesmo formados. Eles vão ficar constantes, que a gente diz. Da mesma forma o C e o D. No momento que atingir o equilíbrio, como a velocidade de formação do C e o D é a mesma de consumo deles, consequentemente eles também vão adquirir uma constância. Então a segunda condição, que na verdade é a consequência da primeira, é que quando as velocidades se tornam iguais, nós dizemos que no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes. Então isso, gente, ó, mas cuidado. Quem que é constante? A velocidade? Não. A velocidade tem que ficar igual. Quem fica constante são as concentrações. Por isso eu sempre brinco com os alunos na aula, ó, que equilíbrio químico é vi cocô.
tá? Vicocô. Ou seja, velocidades iguais nos dois sentidos e com isso concentrações constantes. Não necessariamente iguais, mas constantes, tá? Então, sempre que eu pensar quais são as condições de equilíbrio, velocidades iguais, concentrações constantes, tá? Isso é fundamental para a gente entender o equilíbrio. Então, o que eu não posso esquecer? Que sempre que eu penso em equilíbrio, eu estou pensando em reações que são reversíveis, que têm sentido direto e inverso. Mas isso não basta para ter equilíbrio. Ter essa flechinha não basta para ter equilíbrio. Para ter equilíbrio, eu preciso saber que a velocidade no sentido direto da reação se tornou igual à velocidade no sentido inverso da reação. Certo? Quando isso acontecer, as concentrações se tornam constantes e o equilíbrio químico está estabelecido para vocês. Tá? Então, condição de equilíbrio é que de igualdade é de velocidades. Velocidades iguais, concentrações constantes. Sempre lembra disso, tá, galera? Isso é equilíbrio aqui para nós. Esse era o primeiro ponto que eu precisava explicar para vocês, tá? Essas reaçõezinhas aqui, então, a partir de agora, né, a gente chama essas meias flechas aqui. Então, é para representar sempre que eu tiver uma condição de reversível, né, e de equilíbrio, a partir daí a gente estabelece, então, as flechinhas do equilíbrio, né, que representam processos reversíveis, tá? A partir daí, o que a gente vai ter que estudar dentro desse equilíbrio é, obviamente, algumas condições, o que afeta ele, né? E a primeira coisa é que essa dica das velocidades iguais e concentrações constantes já nos leva a uma segunda informação importante, tá? Como é que vai se comportar, então, em termos gráficos esse equilíbrio? Para a gente entender bem como é que ele vai acontecer, né? Primeira coisa, antes da gente chegar nesses gráficos, é vocês entenderem o seguinte. A partir do momento que o equilíbrio foi atingido, posso dizer que a reação química parou? Não. Esse é o primeiro erro. Tá? O equilíbrio químico atingido significa que a reação aconteceu, atingiu o equilíbrio e que ela continua acontecendo nos dois sentidos. Mas se eu não manifestar se eu não fizer qualquer coisa externa para afetar isso, ela vai continuar ocorrendo nos dois sentidos sempre, tá? Dinamicamente. Por isso, como o fato de que atingir o equilíbrio significa velocidades iguais e não parar a reação, a gente já pode dizer que o equilíbrio químico ele é sempre uma condição de equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, esse equilíbrio ele não para, galera, tá? Ele vai se manter, a menos que eu afete esse equilíbrio de alguma maneira. Se eu não afetá-lo, ele vai se manter de forma dinâmica. Eu sempre comparo o equilíbrio químico, né? Porque vocês têm dois tipos de equilíbrio. Vocês têm um equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio estático, vamos supor que tu vai numa academia, né, sobe em cima de uma esteira e ela está desligada e tu fica lá parado na mesma posição e a esteira na mesma posição. Vocês então estão em um equilíbrio estático, tá? Agora, na medida que eu caminho em cima da esteira, tá, automaticamente é porque ela está em movimento. A esteira começa a movimentar. Para eu não cair de cima dessa esteira, o que eu preciso fazer? Caminhar no sentido inverso. Então a esteira vai para trás, eu vou para frente. Né? E eu preciso estabelecer com a esteira uma igualdade de velocidade, concordam? Se eu correr mais do que a esteira, eu caio para frente dela. Se a esteira correr mais do que eu caio para trás dela. Então, para que eu me mantenha no mesmo lugar ali, correndo em cima dessa esteira, a velocidade minha e da esteira tem que ser a mesma. Isso é um caso de equilíbrio dinâmico. É o mesmo que ocorre, vamos assim, a analogia que eu faço para o equilíbrio químico que a gente está estudando aqui. Tá? Então esse é um ponto importante. Agora, em termos de gráficos, tá? Alguns gráficos vocês vão ter que guardar para mim quando a gente fala de equilíbrio, certo? Esses gráficos, na verdade, nós vamos dividir em dois grupos. Tem um gráfico que é o gráfico da velocidade versus o tempo da reação, tá? E depois desse a gente vai fazer um segundo tipo de gráfico, que é o gráfico da concentração versus o tempo, tá? Para esse da concentração, vocês vão ver que a gente vai dividir em três tipos de gráfico, mas o da velocidade é um só. Então primeiro vamos tratar dele, tá? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, quando a gente fala de equilíbrio, então, mais uma vez, né, retornando aqui, ó, sempre que a gente fala de equilíbrio, a condição de equilíbrio é atingida sempre que as velocidades ficarem iguais. Então nós vamos interpretar da seguinte maneira, ó, esse primeiro gráfico. No eixo Y a gente vai botar a velocidade, no eixo X nós vamos colocar o tempo de reação. Tá?
Então o que a gente vai começar? Lá em cima a gente sempre vai estimar a velocidade no sentido direto, no início da reação. No tempo inicial, a velocidade no sentido direto, que eu vou chamar de VD aqui, ó, no sentido direto, ela é bem rápida. Né? A gente viu, no início da reação está bem rápido isso aqui, mas não tem equilíbrio ainda. A mesma proporção é que, obviamente, nesse instante inicial aqui, a velocidade no sentido inverso é bem baixinha. Né? Então a direta é rápida, é evidente que a inversa é fraquinha aqui. Só que o que acontece, e a gente viu, é que na medida em que a reação vai ocorrendo, a velocidade no sentido direto vai diminuindo, né, galera? Na mesma proporção em que a velocidade no sentido inverso vai aumentando. A direta diminui, a inversa aumenta. A direta diminui, a inversa aumenta. Até que as duas se tornam iguais. Como é que eu sei que elas se tornaram iguais? Porque neste ponto aqui, ó, elas adquiriram o mesmo valor de velocidade. Quando adquire isso, a partir daí elas se tornam iguais. Enquanto a velocidade direta e a velocidade inversa forem iguais, eu posso dizer que a partir dali eu tenho uma condição de equilíbrio para minha reação. Tá? Então, equilíbrio, gente, em termos de gráfico de velocidade por tempo, é no momento em que as duas se juntam, que as duas se cruzam no gráfico, que as duas se igualam no gráfico. Tá? Perfeito. Agora a gente vai ter que fazer para concentração por tempo, mas aí o que acontece? Vocês vão ver que as concentrações elas têm que ser constantes. Mas como eu frisei várias vezes, não necessariamente iguais. Apenas constantes, mas não precisam ser obrigatoriamente iguais. Por isso, para concentração, tá, vocês vão ter três tipos possíveis de gráfico. Vamos chamar de A, B e C aqui. Ó. Três condições possíveis. Tá? Vou começar pela condição A. Uma delas, ó, que pode acontecer para vocês, ó, no eixo Y, concentração, no eixo X, tempo. Eu vou imaginar uma reação aqui para vocês, ó, sendo essa aqui, ó, reagente em equilíbrio com produtos. Tá? Reagente em equilíbrio com seus produtos. Pense o reagente R e o produto P. Tá? O que vai acontecer então em termos de concentração? Evidente, no início do equilíbrio, eu sempre vou ter mais concentração de reagente do que de produto. A gente já falou sobre isso, né? Então, vamos imaginar que aqui está a concentração dos reagentes. Tá? Vou botar aqui, concentração do reagente. E aqui embaixo, ó, a concentração do nosso produto. Tá? Uma das condições que pode acontecer, gente, é a seguinte. Ó, o reagente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O produto vai aumentando, 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 aumentando. O outro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O outro vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento em que os dois aqui mantêm os seus valores constantes nesse gráfico. Mas percebam, eles não estão iguais. Para estarem iguais, eles tinham que ter se juntado aqui no gráfico. Né? Eu continuo tendo uma concentração de reagente, neste caso, maior do que a concentração de produto. Tá? Eu tenho uma concentração de reagente maior do que a do produto. Então, o detalhe, eles ficaram, a partir desse instante, constantes, mas não necessariamente iguais. Ah, Chico, então não tem equilíbrio. Detalhe, quando que as concentrações ficam constantes? Quando as velocidades numa reação se tornam iguais. Então, o detalhe é que quando isso acontece, isso também acontece. Tá? Só que aí vai depender do tipo de reação e de uma outra constante que vai surgir por trás dessa, que nós vamos chamar depois de constante de equilíbrio, que surge justamente porque essas quantidades de reagentes e produtos se tornam constantes quando o equilíbrio é atingido. Tá? Só que acontece que tem constantes de equilíbrio, tem determinadas reações que favorecem formar mais produto do que reagente. Tem outras, como essa aqui, que favorece ter mais reagente do que produto. Depende da reação. Então eu posso ter um gráfico de constante da concentração assim, né, em que reagente é mais do que produto, mas a partir do momento que atingiu a constância no gráfico, eu tenho um equilíbrio. Isso vocês têm que entender. Tá? Agora, eu também posso ter um outro tipo de gráfico de concentração por tempo. Então, dependendo da constante por trás dessa, da constante que a gente chama de constante de equilíbrio, por trás dessas concentrações, eu posso ter uma situação assim, ó, o reagente está aqui em cima, o produto está lá embaixo. Sempre o start é o mesmo, tá?
reagente aqui, produto lá. Pode acontecer isso aqui também, reagente vai diminuindo, 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 produto vai aumentando, 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 reagente diminuindo, produto aumentando, e chega um momento em que os dois ficam constantes. Só que detalhe, ó, em determinado momento eles até foram iguais. Aqui estava tendo equilíbrio? Não. Só vai ter equilíbrio quando é concentração por tempo, quando as concentrações de reagentes e produtos se tornarem constantes no gráfico. Só que neste caso eu vou até ter mais produto do que reagente. Isso vai depender do tipo de reação. Então a mesma condição que estabeleceu velocidade direta igual à inversa pode te dar uma condição de concentração assim. Por isso eu disse, velocidades iguais, concentrações constantes, não necessariamente iguais. Aqui é mais um caso em que as concentrações de reagentes e produtos são diferentes entre si, mas constantes no gráfico a partir desse momento. Então eu digo que a partir desse momento eu tenho equilíbrio de novo. Tá? E uma última situação que pode acontecer, também de concentração versus tempo, né, gente? É a única, né, que atingiria as duas iguais. Então eu posso ter uma concentração de reagente, aqui uma de produto, e hipoteticamente esse sobe, esse desce, esse sobe, esse desce, até o momento em que os dois, além de constantes, no gráfico eles se tornam iguais. Tá? Então quando eles ficarem constantes iguais, eu também tenho equilíbrio. Agora, tenho equilíbrio aqui, não porque ficaram iguais, e sim porque as concentrações ficaram constantes. E casualmente, nessa situação hipotética, eles estão iguais. Tá? Mas o importante para vocês entenderem desses gráficos é velocidade sempre tem que se igualar no gráfico para dizer que está em equilíbrio. Agora, a concentração depende da situação. O que eu preciso, na verdade, na concentração é que as concentrações fiquem constantes, não necessariamente iguais. Feito, galera? Então, isso dá início para vocês ao equilíbrio químico. Então, sempre que eu pensar em equilíbrio químico, eu preciso pensar no quê? Preciso pensar que equilíbrio químico é VI-CoCo, velocidades iguais, concentrações constantes. E que ele é sempre um processo dinâmico, ele não para, tá? Ele continua ocorrendo a partir do momento que atinge o equilíbrio, tá? Mas o mais importante de tudo isso que a gente mencionou aqui é que com as velocidades iguais e as concentrações constantes, então eu já vi que vai existir uma constante por trás de todo o equilíbrio químico. E esta constante vai ter um símbolo K, né? E a partir de agora é ela que vai reger para nós as proporções entre reagentes e produtos. Tá? Então a grande finalidade para nós por trás de uma constante de equilíbrio é mostrar que as concentrações depois de estabelecido o equilíbrio se tornaram constantes e que existe uma proporcionalidade matemática entre elas. Há reações que são mais favorecidas no sentido direto, há reações que quando atingem o equilíbrio estão mais favorecidas no sentido inverso. Tá? Mas o mais importante detalhe é que as velocidades ficaram iguais e que só significa que eu terei ou mais produtos do que reagentes, ou mais reagentes do que produtos, ou talvez até uma proporcionalidade que dê 1 nessa razão, né? Em que as duas estejam em quantidades iguais, de forma hipotética falando, por exemplo, esse último caso aqui. Então o que está por trás do VI-CoCo, das velocidades iguais e concentrações constantes, é o ponto-chave dessa nossa aula, o estudo da constante de equilíbrio, representado por esse K. Tá? Então, dentro da constante de equilíbrio, agora a gente vai ver que existem várias variações, com perdão da redundância. Né? Vocês vão ter um K em função de concentração, que vocês vão chamar de Kc. Vocês vão ter um K que pode ser em função das pressões parciais de reagentes e produtos, tá? Que tem relação com a concentração também. Né? Porque, na verdade, quando um gás, por exemplo, está mais concentrado num recipiente, teoricamente ele exerce maior pressão parcial sobre esse recipiente. Então, automaticamente existe uma relação direta entre concentração e pressão de reagentes e produtos. Então eu sei que por trás disso também eu posso estabelecer um Kp, uma constante de equilíbrio em termos de pressão, quando eu estiver tratando exclusivamente de gases. Né? E ainda, gente, dentro desse Kc vocês vão ver vários tipos, né? Quando a gente falar de um ácido, por exemplo, o equilíbrio por trás, vocês podem trocar o Kc por Ka. Quando a gente falar de uma base, vocês podem trocar o Kc por um equilíbrio chamado Kb, por uma constante Kb,
que na verdade é o Kc para o equilíbrio das bases, né? Vocês podem variar isso aí para várias outras coisas. Quando for em relação ao equilíbrio de solubilidade, aí vocês vão poder chamar isso aqui de KPS ou só de KS, que é a constante do produto de solubilidade. Enfim, por trás deste Kc e Kp vocês vão ter uma série de variaçõezinhas, mas que na realidade se resume em tudo que a gente está vendo aqui hoje, tá? E é isso que a gente tem que lembrar. Próximo ponto, então, dentro desse nosso estudo, vamos falar um pouquinho dessas constantes para vocês, tá? Já sabemos a condição, então vamos falar da constante. Primeira coisa, então, que nós vamos fazer aqui para treinar, para estudar um pouquinho de constante, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Quero que vocês imaginem agora aqui comigo, que eu tenho aqui um coeficiente A na frente do reagente A, mais um coeficiente B na frente do reagente B, né? Em equilíbrio com o coeficiente C na frente do reagente C, mais um coeficientezinho D na frente do reagente D. Quando eu falo esses minúsculos aqui, subentenda que eu estou me referindo aos coeficientes, aos números na frente das letras, tá? E que cada um aqui é uma substância diferente, tá bom? Tudo isso, então, estabelecido o equilíbrio. Como que a gente define, então, o Kc e o Kp, tá? Então, é bem simples, galera, ó. Em termos de Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração de reagentes e produto. Então, a única coisa que quer dizer, ó, Kc é em relação à concentração das substâncias, tá? Sendo essa concentração estabelecida sempre em mol por litro, tá? Então, Kc é a concentração em mol por litro. Então, eu vou levar em conta. Mas a regra é sempre a mesma, tá? Toda constante de equilíbrio, vamos botar aqui uma fórmula geral. Toda constante de equilíbrio, ela vai ser sempre alguma quantidade de produtos elevado num valor sobre a quantidade de reagentes. Alguma quantidade de reagentes também elevados em algum valor que agora a gente vai discutir, tá? Mas é sempre produto sobre reagente. Produto sobre reagente, tá? Então, em resumo, galera, no caso do Kc, a gente vai fazer uma razão aqui, tá? E aí o que nós vamos ter? Concentração de produtos, porque é Kc em termos de concentração, sobre a dos reagentes. Para representar essa concentração, a gente vai representar com um colchete, assim, a substância. E vamos botar a fórmula da substância dentro. Então, vai ser concentração do produto. Nesse caso, quem são os produtos aqui para nós? Ó, o C e o D. Então, concentração do produto C, eu faço assim. Essa é a concentração molar de C. É outra maneira de representar, tá? E aí, gente, ó, como ele tem um coeficiente na frente, nós vamos elevar esse valor sempre no valor desse coeficiente. Então, se ali for um 2, quer dizer que é a concentração de C ao quadrado. Se ele for um 3, é a concentração de C ao cubo. Se for 1, é só a concentração de C, tá? Agora, lá era mais, né? Aqui vira vezes. Então, é a concentração de C elevado no seu coeficiente vezes a concentração do produto D também elevado no seu coeficiente. Beleza, barbada, tá? Acabou, Chico? Não. Agora, tudo isso sobre a concentração dos reagentes. Que nesse caso, a dos reagentes é a concentração molar do reagente A, também elevado no seu coeficiente, tá? Vezes, de novo, a concentração do reagente B, também elevado no seu coeficiente. Barbada, tá? Então, esse é o Kc. Qual a unidade? Não tem unidade. É uma constante de equilíbrio, tá? É uma constante de equilíbrio. Não tem unidade. Está representado assim. Agora, a única coisa que eu tenho que cuidar, entra qualquer tipo de substância que está aqui, vai entrar nessa constante de equilíbrio? Não, tá? Então, a convenção é, gente, para nós, assim, resumindo, a gente só coloca aqui quando os reagentes estiverem em duas situações, reagentes e produtos, tá? Quando eles estiverem numa situação de aquosos, ou seja, quando aparecer do ladinho dele lá um aqui, tá? Que ele está dissolvido em algum solvente, normalmente vai ser aquoso, então a gente guarda assim, tá? E, ou, né, gasosos, tá? É aqueles que tem o Gzinho embaixo lá representando o gás, tá bom? Então, aquosos e gasosos pode colocar aqui.
Não pode colocar aqui, se o reagente lá tiver representado, ou o produto, como um sólido. Quando tiver um produto sólido, um reagente sólido, tu considera aquela concentração dele como se fosse igual a 1, uma concentração unitária, tá? Simplesmente representa o número 1 e não coloca nenhum valor lá, tá? Outra situação que a gente também não vai colocar, né, é quando eu tiver um líquido puro, quando aquele cara que está representando, ele é o solvente apenas da reação, ele não participa do processo, tá? Então, nesse caso, também não entra no cálculo de Kc para vocês. Tá? Então entram apenas concentrações de reagentes e produtos gasosos e aquosos normalmente. Tá? Agora, galera, esse é o Kc. E o Kp? Kp é a mesma coisa, só que agora em termos de pressão parcial de reagentes e produtos. Acontece que a pressão parcial é diretamente proporcional à concentração. Né? Vocês aprendem isso naquela equaçãozinha do PV/nRT. Ó. PV é igual a nRT. O que isso quer dizer? É a lei geral dos gases, a equação de Clapeyron. O que ela nos mostra? Ó? Que o número de mols, se eu passar o volume para cá, para baixo, vocês teriam a concentração molar, ó, porque o N é o número de mols e o V é o volume da solução. Então, P ficaria assim, ó, N sobre V, que é a concentração, vezes RT, não é mesmo? Então eu percebo que quanto maior a concentração de um gás, maior o número de mols do gás presente naquele volume, consequentemente maior é a pressão parcial exercida por ele. Né? O R e o T, na verdade o T é constante porque por trás de toda concentração a temperatura é fixa, né? Por trás, desculpa, de toda constante a temperatura é fixa, e o R é a constante real dos gases. Né? Então o que vocês têm é uma relação proporcional entre concentração do gás e pressão parcial exercida por ele. Essa pressão normalmente é estabelecida em bar ou atmosferas, tá? Que dá praticamente a mesma coisa aqui para nós. E neste caso, gente, ó, se os dois são proporcionais, a fórmula é a mesma. Então, supondo que todo mundo é gás nessa história aqui, o Kp seria representado assim, ó. Aí a gente usa outro símbolo, pressão, usa um P ali maiúsculo, pressão dos produtos, sempre produto sobre reagente, então pressão do produto C elevado no seu coeficiente, tá? Mesma coisa, vezes pressão do produto D elevado no seu coeficiente, tá? Tudo isso, gente, dividido pela pressão do produto A elevado no seu coeficiente, vezes a pressão do produto B também elevado no seu coeficiente. Mesma coisa, tudo igual, tá? Então é a mesma fórmula, só que agora em termos de pressão parcial, em termos de outra unidade. E a ressalva, né? Isso vale para gás. Esquece Kp para outra coisa. Então agora aqui só entram os gasosos. Essa é a diferença das duas equações, tá? Numa entra gasoso e aquoso, aqui para nós, nessa entra gás. Combinado? Tá bem? Então, redefinido isso, vocês acabam de ter Kc e Kp aqui muito bem representados. Agora, olha o pega-ratão que cai em provas de vestibular, por exemplo, né? Que vocês já passaram ou vão passar, depende da turma ali, né? Então, nesse caso, o pega-ratão de sempre. Posso afirmar que o aumento da concentração de C, tá, vai fazer o Kc aumentar? Ou posso afirmar que o aumento da concentração do A, ó, eles são inversos, ó, o aumento da concentração do reagente A num equilíbrio faria o Kc aumentar? Ou diminuir, desculpa, porque são inversos? Será? Ou mesmo, será que o aumento da pressão parcial do produto D faria o Kp dessa reação aumentar? Ou será que o aumento da pressão, ou a diminuição da pressão parcial de B faria o Kp aumentar? O aumento da pressão de B faria o Kp diminuir? Será que se eu mexer nas concentrações ou pressões parciais, eu farei Kc e Kp alterarem seus valores? Como é que é o nome disso, gente? Kc e Kp. Constante de equilíbrio. E se ela é uma constante em função desses valores, que também devem ser constantes, porque eu não posso esquecer que antes de mais nada, o pressuposto para eu ter um equilíbrio e calcular uma constante para ele é que as velocidades dessa reação de direta e inversa são iguais
e que esses valores se tornaram constantes. E quando eu pressuponho num exercício que eu vou variar uma coisa dessas, eu deixaria de ter uma constante. Entenderam? Eu deixaria de ter a constância que é pressuposto do equilíbrio. Então eu não teria equilíbrio. E se eu não tenho o equilíbrio na reação, eu não tenho uma constante de equilíbrio, que só existe quando há o equilíbrio. E a gente só falou depois que estabeleceu o equilíbrio. Entenderam? Então, por isso é que variar esses valores pressupõe que não está mais constante. E que aí não tem mais equilíbrio e que não tem nem sequer uma constante de equilíbrio. Portanto, ele não altera a constante variando concentração ou pressão. É pegar ratão. Só tem uma coisa aqui para nós que vai fazer variar o Kc ou o Kp. E essa coisa é a temperatura. Tá? O único fator que pode externamente alterar Kc ou Kp para vocês é a temperatura. Tá? Eu sempre lembro os alunos, eu não posso esquecer, por trás de todo K tem um T. Então o único fator externo que pode fazer variar uma constante de equilíbrio para ti é a temperatura. Mas Chico, ela nem aparece aqui para nós. Ela não aparece, mas é a única capaz de fazer isso. E ainda vai depender se o processo direto é endotérmico ou se o processo direto é exotérmico. E assim é que ela vai afetar esse equilíbrio. E, consequentemente, aumentando a temperatura ou diminuindo, tu pode fazer Kc ou Kp aumentarem ou diminuírem, dependendo da situação. Entendido, gente? Então, só tem um fator que altera a constante de equilíbrio para vocês. É a temperatura. Concentração e pressão variando não vão fazer variar Kc e Kp. Lembre-se sempre disso, por favor. Tá? Então, isso agora, para a gente fixar bem, vem comigo agora para 2 exercícios sobre Kc e Kp, só para a gente ver se pegou bem, né, as informações que a gente tem aqui. Tá? Primeiro exercício, ó, olha bem lá comigo. Pede para vocês, então, monte a equação, eu vou lendo aqui, ó, monte a equação de Kc e Kp, tá? Para as reações em equilíbrio, certo? Então eu já estou pressupondo que todas elas estão em equilíbrio aqui para vocês, a gente só tem que montar a equação, como é que ficaria, né? Vamos começar por essa aqui. Primeira coisa que eu observo, todos aqui, reagentes e produtos, são gasosos. Então todos entram tanto para calcular o Kc quanto para calcular o Kp, tá? Então agora, como é que a gente vai fazer nessa? Vai lá, Kc primeiro. Fica assim. Primeiro, começa pelo produto. Então vai ficar concentração de NH3 da amônia, que é o produto, elevado no seu coeficiente, que nesse caso é 2, vocês estão vendo aqui, né? Então vai ficar elevado na 2. Tudo isso, né, gente, dividido pela concentração dos reagentes. Aí eu tenho, o primeiro reagente é o N2, então concentração de N2, de gás nitrogênio, elevado no seu coeficiente, que não aparece nada, é 1, então não preciso representar. Vezes a concentração do outro reagente, que é o H2, também elevado no seu coeficiente, que nesse caso é 3. E fechou. Era só isso que tinha que fazer nessa. Depois o Kp para essa aqui, ó, como todo mundo é gás, eu posso representar o Kp. Então vai ficar o quê? Pressão do produto, que é o NH3, elevado no seu coeficiente, que aqui é 2. Tudo isso, né, gente, dividido pela pressão de N2 elevado no seu coeficiente, que não aparece, é 1, vezes a pressão de H2 elevado no seu coeficiente, que é 3. Fechou, tá? É isso aí, barbada, tá? Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Mesma coisa, ó. Só que agora eu observo que eu só tenho um gás na jogada, que é o CO2. E os outros, ó, são sólidos, aqui e aqui. Então eu percebo que isso não entra e isso não entra na nossa constante de equilíbrio, tá? Então, para eu representar esse Kc, aí surge uma dúvida. Quem é o produto? É o carbonato de cálcio sólido aqui, né? Se ele é um sólido e só tem ele de produto, como é que eu vou representar isso aqui então? Então o que que eu faço? Eu tenho que deixar os produtos em cima. Só que neste caso, como eu estou tratando da concentração de um sólido, aquilo que eu combinei com vocês, vai botar um valor unitário, 1.
tá? Dividido por, não tem mais produto, né? Agora vai para reagente. Esse aqui é outro sólido, seria representado por 1. Não precisa representar porque tem um gás do lado. Qualquer coisa vezes ele é o próprio valor, né? Então vai ficar só o gás e nesse caso, concentração de CO2 e deu. Elevado a 1 neste caso ali, como vocês estão vendo, tá? Então é 1 sobre a concentração de CO2. E o Kp, Chico, mesma coisa. Kp vai ficar igual a 1 sobre a pressão parcial de CO2 também elevada a 1. Só isso. Tá bom, gente? Fechou. Acabou. Tá? Agora, o de baixo. O de baixo eu tenho que observar o seguinte. Faltou colocar aqui para vocês. Eu estou pressupondo que esses caras foram dissolvidos. Então, esse aqui está aquoso e esse aqui também está aquoso. Tá? Então, o que vocês têm? Primeiro, o PbCl2 sólido. Sólido não entra na constante. Né? Risca fora. Então, vai entrar esses dois que estão aqui. Detalhe, eu tenho gás? Não, né? Nenhum caso aqui tem gás. Então, não vou representar Kp nessa história. Tá? Vou representar apenas o Kc aqui. Então, como é que vai ficar esse cara? Kc igual. Certo? Aí, o que eu tenho? Os produtos primeiro. Então, em cima os produtos. Concentração de chumbo 2+. Tá? Nesse caso, não tem coeficiente na frente, então elevado a 1. Vezes a concentração do cloreto, o Cl-, só que agora com o coeficiente 2 elevado na 2. Chico, e embaixo? Embaixo é o sólido, tu pode botar tudo isso dividido por 1, ou simplesmente qualquer valor dividido por 1 é o próprio valor. Então o Kc acaba ficando só isso aqui. Tá? E aí, gente, por exemplo, como isso representa os caras que foram dissolvidos, a parte dissolvida, depois vocês vão chamar isso aqui de KPS, por exemplo. Né? Lá no equilíbrio que a gente vai estudar, que é o equilíbrio de solubilidade. Certo? Mas é isso, é um Kc também. Não muda nada, o KPS é só um jeito, é um Kc específico para um tipo de reação. Tá? E aí, isso eram as representações, agora vamos fazer só mais esse exercício aqui, que agora é para calcular, né? Para estimar desculpem, um valor de Kc e Kp. Então, observe, no equilíbrio representado abaixo, né, no equilíbrio representado abaixo, estão presentes 2 mol por litro de NO2 e 1 mol por litro de N2O4. Tá? Então, nesse equilíbrio aqui, ele está falando, tem essas concentrações já desses caras. Tá? E detalhe, ó, vejam bem como é que esse exercício representa. No equilíbrio. Então ele já está pressupondo para ti que esses valores de concentração já estão em equilíbrio. Então, resumindo, a concentração de NO2 neste equilíbrio aqui de cima tem o valor de 2 mol por litro. Né? E a concentração de N2O4 para vocês aqui tem o valor já de 1 mol por litro. Isso está estabelecido, está pronto, está finalizado para vocês. Tá? A pergunta do exercício é: qual é a constante de equilíbrio, o Kc, nesse caso? Com essas concentrações constantes de reagente e produto. Tá? Então é muito simples, vocês vão ter que pegar essa equação aqui e montar o Kc primeiro, o que vocês fizeram nesse exercício anterior. Né? Monta a equação do Kc. Então vai lá, me ajuda aí. Kc igual, tá? Aí eu tenho o produto, N2O4, então concentração do produto, N2O4, elevado no seu coeficiente, que se não aparece nada aqui na frente é porque é 1, né? Tudo isso, né, gente, dividido pela concentração do reagente, que nesse caso é o NO2, então, concentração de NO2 elevado no seu coeficiente, que neste caso é 2, tá? Fechou. Agora, galera, é substituição de fórmula. Kc igual, concentração de N2O4 é 1 mol por litro. Tudo isso dividido pela do reagente, que nesse caso ó, é 2 mol por litro, só que elevado ao quadrado. Né? Então, o valor de 2 mol por litro do NO2, só que ao quadrado. Então, neste caso, vocês sabem que Kc vai ficar igual a 1, 2 ao quadrado, que é 4. Então, o valor de Kc para vocês é 0,4.
25, sem representarmos unidade, tá? Sem a necessidade disso. Fechou, tá? Era isso que vocês precisavam observar. Então, o que dá para presumir nessa reação, né, gente? Que como o Kc ele é menor do que 1, por exemplo, eu percebo que a proporção entre reagentes e produtos é maior para reagentes do que para produtos. Quer dizer que esse equilíbrio favorece que esses caras permaneçam dessa forma aqui, tá? Então isso a gente tem que tomar cuidado, beleza? Fechou? Entendido, tá? Então a partir daí a gente segue agora para um outro assunto que é o deslocamento do equilíbrio, tá? Então observa isso agora na nossa sequência de aula, então. Vamos lá. Vem aqui, ó, direto. Deslocar equilíbrio, então, é o que a gente faz normalmente na intenção de melhorar o rendimento de uma reação para produzir alguma outra coisa, né? Ou para produzir mais de alguma coisa, certo? Então, quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, normalmente a gente coloca uma situação assim, ó. Eu tenho uma determinada reação, tá? Essa aqui é uma reação bem famosa dentro da química, né? Da analítica, principalmente, do equilíbrio químico, que é a famosa síntese de Haber-Bosch, tá? Que é a reação que foi descoberta, né? Para a produção de amônia na indústria, certo? Então, essa reação em si, o histórico dela não nos interessa agora, mas ela é muito interessante quando a gente quer trabalhar esses aspectos do deslocamento do equilíbrio, porque tu consegue com ela estudar os 3 fatores que deslocam o equilíbrio numa só, né? Então observa lá, quem é que é capaz de deslocar o equilíbrio de uma reação? A concentração, a pressão e a temperatura. É importante entender que desses 3 fatores, só existe um deles que é capaz de mexer na constante de equilíbrio. Qual é? A temperatura. Por trás de todo K tem um T. Então a única que alteraria a constante de equilíbrio dessa reação é a temperatura. Os outros afetam o equilíbrio, mas não mexem na constante. Então quando eu mexer na concentração de reagente ou produto, eu vou afetar o equilíbrio. Afetar o equilíbrio nesses 2 casos aqui significa eu fazer uma flechinha dessas ser mais rápida do que a outra. Significa tirar a reação do equilíbrio por alguns instantes. Tá? E aí eu posso fazer isso favorecendo o sentido direto e deslocando a reação para a direita. E eu posso fazer isso fazendo a reação inversa ficar mais rápida, deslocando assim a reação para a esquerda. Tá? Então a importância, o cuidado que vocês têm que ter é que concentração e pressão afetam momentaneamente o equilíbrio. Temperatura afeta alterando a constante de equilíbrio. Essa é a única diferença básica dessas aí. Tá? Agora, cada uma delas tem as suas particularidades. Então, quando a gente fala de concentração, vamos começar por ela, né? Primeira coisa que tu já tem que saber. A única concentração que, se tu variar, não vai mexer no equilíbrio é a do sólido. Então, ela não vale para sólido. Tá? Então, se tiver algum reagente ou produto sólido, esse aí tu esquece. Tá? Porque ele não vai deslocar equilíbrio variando ele. Tá bem? Agora, qualquer outro, se for gás ou aquoso, vai ser afetado pela concentração. Tá, galera? Então, em termos de concentração, o que a gente vai pensar? Eu sempre guardo, tá? Na verdade, aqui a gente tem o princípio de Le Chatelier por trás, que eu nem vou entrar nele agora. Né? Em outras palavras, aqui a reação é sempre do contra. Tá? Sempre que eu aumentar a concentração de um reagente, a ideia dessa reação vai ser consumir esse reagente. Por questões cinéticas, ele vai tentar consumir. E consumir para voltar à mesma constante de equilíbrio que tinha antes, para restabelecer a constante. Então ele consome para formar mais amônia para manter a razão entre reagentes e produtos constante. Tá? Agora, esse é o princípio. Para mim aqui, vocês vão guardar uma regrinha que eu vou usar, que é a regra da balança. Tá? Pensem no equilíbrio como sendo uma balança. É uma regrinha do Chico aqui. Ó. Tá? Pensem no equilíbrio como sendo uma balança. E aí eu vou imaginar o seguinte, ó, de um lado da balança aqui, vocês têm os reagentes. Tá? Balança aqui bem de alta precisão aqui. Do outro lado, vocês têm os produtos. Tá? É evidente que a balança está igual. Se eu aumentar a concentração de algum reagente, a balança desce aqui e sobe aqui, né? Desce na esquerda, sobe na direita. Então, sempre que eu aumentar a concentração de um reagente, né, gente?
automaticamente, como se a minha caneta aqui fosse a balança, ela vai deslocar para a direita essa reação, tá? Então, aumenta um reagente, aumenta a concentração do reagente, pesa desse lado e desloca no sentido do produto. Porque na regra da balança vai funcionar assim. Sempre o lado que a balança subir é para onde desloca o equilíbrio. Então, se eu aumento o reagente, desloca para a direita em direção aos produtos. Se eu aumento os produtos, desloca para a esquerda em direção aos reagentes. Agora tem uma situação também, eu nem sempre só vou adicionar. Na concentração eu também posso tirar. Então, se eu diminuir a concentração de algum reagente, esse lado vai ficando mais leve. E aí esse lado sobe, desloca para a esquerda. Se eu diminuir a concentração de algum produto, tirar produto daqui, esse lado aqui que vai ficar mais leve, esse lado sobe, e aí, consequentemente, a reação desloca para o mesmo lado que eu tirei. Então, moral da história. Sempre que eu aumentar de um lado, desloca para o lado oposto. Sempre que eu diminuir de um lado, desloca para o mesmo lado que eu diminuí, tá? Então vamos lá, pela regra da balança, ó, vamos ver o que cada situação dessas que eu supus aqui vai mexer. Se eu aumentar a concentração de N2 nesse equilíbrio, tá tudo em equilíbrio bonitinho aqui, ó, tá? Bota a canetinha em cima ali e olha. Se eu aumento N2, eu estou botando mais N2 aqui. Estou botando mais, esse lado está pesando. Qual foi o lado que subiu? Direita. Então, nesse caso, deslocaria o equilíbrio para a direita. Favoreceria o sentido direto da reação. Tá? Agora, outra situação. Se eu aumento H2, está tudo em equilíbrio. Certo? Tudo em equilíbrio bonitinho. Aí eu aumento H2. De novo, eu estou aumentando desse lado da balança. Qual é o lado que está subindo? Direita de novo. Então, também desloca para a direita essa reação. Tá? Agora, observe. Eu posso fazer o contrário. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, eu estou pedindo para aumentar a concentração da amônia, do NH3. Presta atenção. Se eu aumentar o NH3, eu estou aumentando agora nos produtos. Então, para que lado eu estou deslocando a reação? Para a esquerda. Eu estou desfavorecendo a formação do NH3. Por mais estranho que pareça, é isso. Tá? Então, eu estou deslocando para a esquerda a reação. Beleza, gente? Beleza, coloca lá. Tá? Esquerda. Agora, tem outra situação. Eu posso querer diminuir a concentração de H2. Então, tá tudo em equilíbrio aqui bonitinho. Tá? E agora percebam que eu vou tentar tirar H2 da jogada. Então, se eu quiser diminuir o H2, se eu tirar daqui, estava tudo em equilíbrio dos dois lados. Tirei H2, esse lado vai ficando mais leve. E vai subindo. E vai subindo. Então, que lado deslocou? Quando eu tiro, desloca para o mesmo lado que eu tirei. Nesse caso, esquerda. Tá? E para finalizar, galera, ó. E se eu tirar o NH3 aqui desse equilíbrio? Começa a tirar a concentração de NH3 daqui. Vai tirando o NH3. Na medida que a reação ocorre, eu vou tirando o NH3. O lado que eu tirei começa a subir. E desloca, então, para o mesmo lado que eu tirei. Nesse caso, para a direita. Entendido isso, gente? É assim que a concentração funciona. Regra da balança. Tá? Pressão, a gente já sabe. Quando falar de pressão, essa agora é só para gás. Tá? Só para os gasosos. E aí, no caso de gás, tá? De pressão, a regra também, eu uso a regra da gaita, que eu brinco. Tá? Aí é o seguinte, presta atenção aí. Quando tu tem uma gaita, né? Quando tu abre a gaita, quando tu alivia a pressão, o volume aumenta, não é mesmo? O volume do fole da gaita. Quando tu aperta a gaita, o volume no meio dela diminui, não é mesmo? Então a regra é essa. Quando você, na gaita, aumenta a pressão do sistema, quando a gente aumentar a pressão sobre o sistema em equilíbrio, sobre o sistema como um todo, automaticamente desloca para o lado de menor volume ocupado pelos gases. Já vou explicar que lado é esse. Tá? E quando eu aliviar a pressão sobre o sistema, eu vou favorecer o lado de maior volume ocupado pelos gases. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Vocês viram que, né, eu falei que quando a gente trata de gás, né, gente, a gente tem essa coisa aqui, ó, do PV igual a nRT, não é mesmo?
E o que isso aqui mostra para nós? Que quanto maior o número de mols do gás, maior o volume que ele vai ocupar. Eles são diretamente proporcionais, ó. Tá? Beleza? Supondo agora que a pressão está constante, o resto está constante. Então, o número de mols aumenta, o volume aumentaria. Tá bom? Então, o que acontece? Na frente de cada substância aqui, vocês têm o coeficiente. Não é mesmo? Se é o coeficiente, eu também sei que esse coeficiente representa para o gás o número de mols que eu tenho dele na reação. Não é mesmo? Então, consequentemente, se o coeficiente é o número de mols, toda vez que for uma questão de volume, aqui para vocês vão separar os produtos de um lado, os reagentes do outro. E vocês vão somar os coeficientes dos reagentes, porque isso vai te dar o número de mols. E isso automaticamente te dá o volume de cada lado. Pelo menos tu tem como dimensionar quem é maior ou menor, porque tu sabe que o número de mols é proporcional ao volume ocupado pelo gás. Vocês aprenderam desde o início que um mol de qualquer gás na CNTP corresponde a 22,4 litros, não é mesmo? Então tá pronto. Quanto mais mols, maior esse volume. Quanto menos mols, menor o volume. E aí eu percebo que a soma dos coeficientes desse lado, então, Chico, é só somar os coeficientes? Isso. 1 mais 3, só dos coeficientes gasosos, é óbvio. 1 mais 3 dá 4 unidades de volume. Tá? Por que tu não botou 4 vezes 22,4 litros, Chico? Porque não sei se está na CNTP esse equilíbrio. Tá? Então, o que me importa é que eu sei que é proporcional ao número de mols no volume. Então, vamos usar uma unidade genérica, V. Tá? Então, somando 1 e 3 aqui dos coeficientes, 4 volumes desse lado. Desse outro lado, eu só tenho 2. Então, 2 volumes. Tá? Pronto. Se dos dois lados tiverem volumes diferentes entre eles, automaticamente o maior volume aqui está para a esquerda, o menor volume aqui está para a direita. Né? Então eu já vou saber quando eu aumentar a pressão para que lado vai, quando eu diminuir para que lado vai. O que a gente aprendeu? Aumenta a pressão, vai para o lado de menor volume. Nesse caso, o menor volume está na direita. Então o aumento da pressão favorece a reação no sentido direto, ou para a direita. Né? No caso daqui, eu olho a diminuição da pressão, o alívio da pressão, vai deslocar para o lado de maior volume, que neste caso o maior volume está na esquerda. Então, eu vou deslocar no sentido inverso, ou para a esquerda, como tu quiser chamar. Tá? Fechou. Essa é a pressão aqui para nós. E aí nos traz a última situação que a gente tem que aprender aqui. Tá? Então, eu vou pegar outra cor para ela. A última situação que a gente tem é a temperatura. Como a gente viu, a única que mexe também na constante de equilíbrio. Mas o que nos importa agora é ver se o aumento da temperatura vai favorecer a direita ou a esquerda em cada caso, ou a diminuição vai favorecer qual dos lados. Isso vai depender de um fator. Tá? E esse fator está aqui. Ó. Quem vai mandar para o lado que a temperatura vai alterar é esse sinal do ΔH. Tá? O sinal do ΔH, viram que eu representei aqui a variação da entalpia, né? Quando vocês têm a variação da entalpia, esse sinal é que define para nós sempre qual é o tipo de reação que eu tenho no sentido direto. E detalhe, é sempre a direta que ela manda. Então o sinal aqui do ΔH manda na flechinha que vai para a direita. Tá? Chico, e a da esquerda? A da esquerda é o contrário. Tá? E por quê? Porque numa reação, se num sentido ela for endo, no inverso ela é exo. Se num sentido ela for exo, no direto ela é endo. Entenderam? No inverso, desculpa, ela é endo. Então, em outras palavras, sempre essas flechinhas são o contrário. Lembrem-se sempre que nós temos dois tipos de reação. Não custa guardar essa informação aqui no canto. Ó. Quando o ΔH de uma reação é positivo, a gente sabe que a reação é endotérmica. Tá? Quando o ΔH de uma reação for negativo, a gente sabe que aquela reação é exotérmica. Libera calor. Tá? Então, em outras palavras, galera, o que vocês tinham que ver é o seguinte. Ó. Se esse ΔH é menos, isso significa então que no sentido direto dessa reação, tu tens uma reação exotérmica, porque ΔH negativo é ΔH de exo. Tá bem? E, consequentemente, se no sentido direto for exo, significa que no inverso essa reação é endo. Tá?
Tico, se fosse positivo, isso aí inverteria. Se fosse positivo ali, a direta era endo e a inversa é exo. Só isso que mudaria. Mas o que importa agora é tu guardar outra regra, então, da nossa temperatura. A gente sempre guarda assim, tudo que sobe, endurece. Tá? Então lembra, sempre que subir a temperatura da reação, aumentar a temperatura, tu sempre vai favorecer o sentido que for endotérmico. Não importa se é para a direita ou para a esquerda, depende da reação. Mas sempre que aumentarmos a temperatura, favoreceremos o sentido endotérmico da reação. E sempre que diminuirmos, consequentemente, é o contrário. Favorecemos a exotérmica. Tá? Neste caso, deste exercício que estamos trabalhando aqui, a gente vê o quê? Que a exo está para a direita e a endo está para a esquerda, por causa do ΔH. Certo? Então, em resumo, aumentando a temperatura dessa reação, eu sei que eu sempre favoreço a endo. Tá? Isso eu tenho que lembrar. Aumenta a temperatura é endo. E aí eu olho, a endo aqui está puxando para a esquerda. Então quer dizer que nesse caso deslocaria a reação para a esquerda. Entendido, gente? Para o sentido inverso. Agora, diminuindo a temperatura dessa reação, eu sei que eu sempre favoreço uma exo. Neste exercício eu percebo que a exo está puxando para a direita. Então deslocaria para a direita, ou seja, para o sentido direto nessa situação. Então, isso, gente, é o resumo do deslocamento de equilíbrio para vocês. Percebam que, tá, todos esses fatores podem deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro, favorecer a formação da amônia ou dificultar a formação da amônia, né? Tudo isso mexendo em 3 fatores possíveis: concentração, pressão, temperatura. Concentração, regra da balança. Pressão, regra da gaita. Temperatura, tem que ver qual lado que é endo e qual que é exo, com base no ΔH, que sempre manda na decima. E aí lembrar que sempre que aumenta a temperatura favorece para endo, sempre que baixa favorece para exo. Fechou, tá? Bons estudos a todos e vamos conversando logo mais na sequência. Um grande abraço.